Será que as cores e texturas dos revestimentos naturais podem afetar o seu comportamento? É isso que vamos descobrir hoje, no segundo episódio do Reveste Entrevista. Para responder essas perguntas e explicar um pouquinho mais sobre a psicologia das cores e texturas, recebemos hoje a arquiteta Uli Portela. Uli, seja bem-vinda. Queremos ouvir um pouquinho mais sobre você, sobre a psicologia e sobre a sua trajetória. Então, o que muitas pessoas não sabem, João, é que as escolhas que a gente faz, de cores, revestimentos, texturas, influenciam ali no nosso comportamento. E muitas pessoas acham que é somente sobre estética. E então, eu sou arquiteta, urbanista e especialista em design de interiores. E a minha abordagem é voltada para a psicoarquitetura, que é justamente o estudo que a gente faz sobre como que as escolhas da nossa casa influenciam ali no nosso comportamento, tanto nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nas relações familiares também. E o que te levou a ir para esse lado da psicoarquitetura? Teve algo que realmente te despertou interesse em estar indo para esse lado? Justamente isso, a questão de que antes, quando eu trabalhava no mercado convencional e padrão da arquitetura, eu não sentia que fazia muito sentido fazer escolhas justamente somente pela estética. Eu entendia que precisava ir um pouco mais além do que isso, Cada escolha que a gente faz ali, principalmente se tratando de interiores, eu trabalho com residencial e comercial também. Então, se são ambientes de longa permanência, que você passa muito tempo nesses ambientes, essas cores e essas texturas influenciam diretamente ali no nosso comportamento, na nossa forma de pensar, no nosso foco, na nossa clareza mental. Então, eu sempre tive interesse de ir mais a fundo nesse sentido, sabe? Legal. Então você fugiu um pouquinho daquele padrão de só seguir tendência, de só seguir uma questão mercadológica para realmente se dedicar a entender o reflexo disso no dia a dia e na convivência dentro daquele ambiente, Exatamente, porque o que acontece? A estética e a praticidade e a funcionalidade, elas são consequências. Então, eu acho que primeiro, eu acredito que tudo parte da emoção. Então, como que você vai se sentir nesse ambiente? Então, com base nisso, que a gente faz as escolhas de revestimento, de cores, de posição dos móveis, de iluminação. Então, tudo isso é muito intencional. E aí, a estética e a funcionalidade, a praticidade é consequência. Porque se você pensa primeiro em como você quer se sentir no seu ambiente, o resto vai se ajustando. Porque você não quer se sentir mal, você quer se sentir bem. E aí o que acontece? Na psicoarquitetura, a gente faz uma análise comportamental e a gente entende qual é o seu perfil. Então, quais são os seus maiores desafios ali, enquanto sentimentos e emoções no seu dia a dia, na sua trajetória, na sua personalidade. E aí a gente faz escolhas para te dar esse suporte, para te sustentar e para te impulsionar nesse sentido. Eu vejo que com isso, então, talvez os projetos eles acabam sendo muito mais personalizados ou muito mais adequados à realidade da pessoa, às emoções, aos sentimentos da pessoa, do que às vezes um projeto que acaba sendo meio de prateleira, que está seguindo um padrão, uma tendência, alguma coisa nesse sentido, Exatamente. É uma análise mais intimista que a gente faz com o cliente. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a pessoa está com crise de ansiedade, a última coisa que você vai falar para essa pessoa é para ela ficar calma. Porque ela vai ficar mais ansiosa. Sim. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa que está numa crise de ansiedade, naquele ápice ali da crise. Então, se você falar para a pessoa, calma, fica calma, não adianta, ela não está entendendo o que você está falando. Então, uma das estratégias que é usada na psicologia é fazer essa pessoa sentir o ambiente presente, sentir o estado presente. Então, aí que entra a arquitetura sensorial. Por quê? O que você vai fazer para essa pessoa quando ela está nessa crise de ansiedade? Você vai falar assim: calma, você está escutando minha voz? Escuta o som da minha voz. Como que é a minha voz? Ela é mais fina, ela é mais aguda, é mais grossa, é mais grave. E aí você vai trazendo a pessoa para o estado presente. Como que é essa poltrona que você está sentada? Pega nela, toca, sente. Então você vai trabalhando todos os sentidos da pessoa, sensorial. Você está sentindo esse cheiro? Cheira aqui essa flor, olha esse perfume. E aí você vai... Porque a pessoa quando está com crise de ansiedade, ela está no futuro. Ela não está no presente. Então aí é que entra os revestimentos naturais também. Se tem uma parede com a textura natural, você fala, pega aqui, sente aqui essa textura, olha como que é esse revestimento. Olha, ele é mais aveludado, ele é mais áspero.
Então, a gente trabalha na psicoarquitetura com arquitetura sensorial também. Então, a gente faz a pessoa sentir o ambiente que ela está, sentir o momento presente através do espaço que ela está. E aí entra também a questão dos materiais que são imitação de outros materiais. Que a neurociência diz pra gente que isso não é recomendado. Por quê? Quando você está sentada numa cadeira que aparentemente ela é de couro, você olha essa cadeira, ela é de couro. Mas quando você senta e você toca, você vê que não é couro. É um material sintético. É um material sintético. Então, o que acontece? Você está tentando sabotar o seu cérebro. Quando você coloca no espaço materiais que são imitação de outros materiais. Então, é como se você estivesse sobrecarregando o seu cérebro com microinformações, gerando microestresse no seu cérebro, inconscientemente. Então, se tem um revestimento lá na sua parede que ele não é natural, não é uma pedra natural, de boa qualidade. E sim uma imitação de algum material. A gente não consegue enganar o cérebro. Então, você coloca lá e você está olhando ali para aquele revestimento o dia todo. Ou então, o tempo todo você olha e aí lá no seu cérebro tá uma vozinha lá dentro. Esse revestimento aqui é de mentira, né? É falsificado, né? Entendi. Não é uma pedra natural, é uma imitação. No seu cérebro você pode não estar falando, mas você tá ali, ó, inconsciente. Então, você entende que ao longo do dia, isso são microestresses, microinformações. E é isso que a neurociência diz pra gente, né? Certo. Então eu entendo, né, percebo que essa questão da psicoarquitetura, trazendo essa naturalidade para o ambiente, trabalhando com essa questão sensorial, acaba puxando muito, trazendo muito a questão de cores, texturas e entrando na questão dos revestimentos em si, essa naturalidade dos revestimentos, ela acaba sendo muito importante, acaba tendo um valor muito grande dentro do ambiente quando se está pensando no foco dessa questão sensorial, realmente, né? Isso, o nosso foco é a saúde, é o bem-estar, é o conforto, e os materiais naturais, eles casam perfeitamente com isso. Então, entende que vai muito além da estética e da elegância? Sim. Isso tudo tá junto também, só que é consequência pra gente da psicoarquitetura, isso vem como consequência, e não como o ponto de partida inicial. E o seu foco de atuação, ele acaba sendo mais em áreas internas, né, nos interiores, ou também trabalha com áreas externas? A gente trabalha com os dois, com as áreas externas e internas. Inclusive, a gente gosta de trazer essa integração do externo com o interno, tanto na questão de iluminação, como nas plantas. Então, a gente trabalha a iluminação natural, a gente tenta colocar aberturas, né, na casa, no apartamento, enfim, para trazer essa luminosidade natural. A questão das plantas também, então a gente tenta trabalhar o paisagismo na parte externa da casa, mas trazer isso, porque a energia das plantas é importante ter dentro da nossa casa também. E aí entra também a questão dos revestimentos, né? Porque os revestimentos naturais, algumas pessoas acham que é somente para áreas externas, né? Mas a gente gosta muito de trazer para interiores também. Eu já coloquei, até em home office, eu já coloquei o tijolinho, né, cerâmico. Porque é importante a gente trazer a energia também dos materiais. A gente trabalha também com a psicoarquitetura unida com o Feng Shui. Então, a gente gosta de trazer a energia dos materiais, das plantas, das cores, da natureza para dentro da casa. E a gente sabe que os materiais, os revestimentos naturais, né, as pedras, trazem muito essa energia poderosa da natureza. Então, eu gosto muito, muito de trazer isso para dentro das casas. Legal. Os revestimentos naturais, sejam as pedras naturais ou sejam os revestimentos cerâmicos, por exemplo, eles são 100% materiais, 100% naturais, né? Eles não têm nenhum aditivo, nenhum pigmento, não tem nada. Mesmo a questão dos revestimentos cerâmicos, os tijolinhos, os bricks, né? A gente tem uma variedade de cores aí, uma paleta de cores bem grande, e todos sem nenhum tipo de pigmento, né? São realmente as cores naturais da argila que passa por um processo de queima e chegam naquelas tonalidades, desde um mais claro, um terracota, até um mais escuro, já quase num preto realmente, né? Então, eu vejo, estou começando a entender e ver isso realmente, da psicoarquitetura está trazendo esses elementos naturais, dos minerais, está trazendo para dentro do ambiente, a energia, seja interno, seja externo, mas trazendo para o ambiente, trazendo para a casa da pessoa com essa energia junto, né? Exatamente. Eu acho que talvez até quando a gente fala de pedras naturais, talvez isso até se acentue um pouquinho, né, em relação aos cerâmicos, né, quando eu digo cerâmicos, eu digo realmente os tijolinhos, os bricks, né, talvez a pedra natural acaba se acentuando um pouco mais pela
energia, do mineral, realmente que ele traz isso para dentro de casa, seja num lavabo, num living, num home office, né? Exatamente. Vai depender muito, talvez até da personalidade da pessoa, do que ela procura, de como ela, com o que ela trabalha, né? Imagino que isso deve influenciar bastante, né? Tem até uma pedra natural que vocês de fora, né? São importada do Egito. Nós temos o travertino importado do Egito e ele também, ele é bem marcante, né? Principalmente a textura dele é bastante marcante, né? E tem aquele que é mais aveludado, que é mais áspero. Nossa, isso é fantástico. Trazer a energia dessas pedras para dentro da residência, do ambiente comercial, para equilibrar as energias, é maravilhoso. Legal. Vamos falar um pouquinho sobre ambientes comerciais, né? Você tem algum foco, é mais escritório, é mais restaurante, né? Eu não sei se existe um nicho que você atende um pouco mais definido ou não, é qualquer tipo de ambiente comercial, né? Se tem alguma definição, né? Porque eu vejo que muda muito, né? A gente às vezes visita e a gente vê alguns padrões, às vezes, né? Por exemplo, tu vai numa cantina italiana, normalmente os revestimentos, as texturas, as cores são mais em um sentido. Agora você vai para um restaurante japonês, na verdade já puxa tudo para um outro sentido, para um outro lado, né? Então eu queria entender um pouquinho mais se existe algum foco mais específico nessa parte comercial, né? E se tem alguma linha mais ou menos que segue? Eu trabalho de forma geral, né, com os ambientes comerciais. Então, sempre que chega uma demanda comercial, o que eu analiso primeiro? Qual a proposta da marca, né? Então, qual é o brand, qual é o cliente ideal dessa marca, e quem é que vai... Se é um ambiente de trabalho, por exemplo, empresa, né? Que as pessoas vão... É de alta permanência ali no local, né? Então, a gente precisa entender as escolhas que a gente vai fazer, como que vai beneficiar aquelas pessoas que estão trabalhando ali por muito tempo. Agora, se é um restaurante, se as pessoas só vão lá fazer uma refeição e vão para casa, aí não tem problema, a gente coloca mais estímulos mesmo no ambiente. Mas projeto comercial, a gente sempre foca no brand da marca, da empresa, para fortalecer isso, né? E a gente sabe que o espaço tem um poder absurdo, né, de destacar essa marca perante os outros concorrentes. Então aí é que entra as escolhas, né, de revestimento, cor, móveis, e tudo mais. Eu acho que talvez quando a gente fala, tem a visão de que quando se fala de restaurante, é algo que talvez segue, às vezes, um pouquinho uma linha mais próximo da proposta ali, né? Agora, quando a gente fala de escritórios, talvez essa questão da psicologia acaba sendo mais acentuada no sentido do branding da marca e também do que está se buscando naquele ambiente, ser um ambiente altamente produtivo, que as pessoas vão ficar lá 8 horas por dia, num ambiente que é mais focado para um lado ou mais para o outro, né? Então isso vai interferir muito na rotina das pessoas, né? Vai ter um reflexo totalmente diário no que as pessoas estão entregando, né? E a longo prazo também, em relação ao ambiente de trabalho, quando você tem ali funcionários trabalhando para você, esse ambiente ele precisa estar ali com estratégias intencionais de produtividade sustentável. Então, muitas vezes as pessoas acham que os grandes empresários, né, não se importam muito com o ambiente que essas pessoas estão trabalhando. Só que isso é muito importante para a própria empresa, né? Tanto como para os funcionários, como para a empresa também. Seja a título de produtividade, seja a título de bem-estar, né? De realmente de querer fidelizar os funcionários, que eles se sintam bem à vontade naquele ambiente, né? Exatamente, faz toda a diferença. Toda a diferença. E ambientes comerciais, restaurantes, por exemplo, a psicologia já age pensando no cliente. O que o cliente vai pensar, vai sentir sensorialmente falando, enquanto ele está ali naquele ambiente. Porque isso retém muito. E pensando nessa questão sensorial, né, nessa questão do reflexo do ambiente no nosso comportamento, existe alguma cor ou uma paleta de cores, de texturas que são ideais para determinados tipos de ambiente? Na verdade, a gente pensa assim, não qual é a paleta de cores e texturas ideais para cada ambiente. Então não tem um padrão a seguir para sala, cozinha, home office, quarto. O nosso foco na psicoarquitetura é o sujeito, é a pessoa. E como que você precisa se sentir nesse ambiente. Então, são pessoas diferentes, com perfis comportamentais diferentes. Então, o nosso foco é você. Se você é uma pessoa que precisa de mais estímulos no seu dia a dia para produzir mais,
enfim, a gente vai colocar uma paleta de cores no seu quarto, no seu home office, na sua cozinha, de acordo ao que você precisa sentir enquanto você está naquele ambiente. Perfeito. Então, o nosso trabalho vai nesse sentido. Muito no personalizado, né? Existe um padrão de que luz quente deve ser em determinado ambiente, luz fria em determinado local, né? Então, na verdade, pela psicoarquitetura, isso acaba já mudando um pouquinho, né? Quando se tem esse foco e, na verdade, esses padrões acabam ficando em segundo plano e focando no sujeito em si, o usuário do ambiente, e vai adequar as cores, as texturas de acordo com o gosto da pessoa, de acordo com a personalidade dela, né? Exatamente. Por exemplo, se você é uma pessoa mais agitada, mais estressada, você não precisa de mais estímulos. Você precisa de menos, você precisa de equilíbrio. Então, a gente vai colocar cores, iluminação, texturas, revestimentos que te ajudem a trazer esse equilíbrio mental, essa clareza mental. Certo. Se você é uma pessoa que já precisa de mais estímulos, é aquela pessoa que precisa mais de uma ajudinha, de um impulso, a gente vai colocar cores mais vibrantes, texturas mais estimulantes, para te ajudar nesse sentido. Então, a psicoarquitetura, eu sou apaixonada porque a gente ajuda de fato ali a pessoa a viver bem, né? Se sentir mais confortável, mais à vontade, né? E você citou um ponto bastante importante, deixa eu lhe perguntar, né? Então, acaba indo não tanto para o gosto da pessoa, talvez, mas mais para a personalidade dela. Exatamente. Acaba que está interligado uma coisa na outra, né? Mas o que acontece? Muitas vezes os clientes chegam para a gente com ideias prontas. Então, com imagens de referência ali do Pinterest, do Instagram, da internet, vê a casa do amigo. Que às vezes reflete o que agrada os olhos dele, mas talvez não o que ele é. Isso. Aí eu falo, na casa do meu amigo tem isso aqui, eu quero colocar na minha casa assim. Aí eu, peraí, mas por quê? Mas vamos investigar isso? Será que talvez você não tenha outro gosto, que você pode se identificar muito mais do que o revestimento que está na casa do seu amigo? Sim. Então a gente investiga, né? É uma coisa mais intimista, é uma relação mais intimista. Porque não necessariamente aquilo que a pessoa que agradou os olhos dela, talvez, é aquilo que vai fazer melhor para ela, né? Talvez, como você disse, talvez está querendo colocar porque está na casa do amigo, porque está na casa de um famoso, porque está na moda, porque está no Instagram, enfim, mas talvez não é o que vai fazer melhor para a pessoa, para o dia a dia, para a produtividade dela. Você. Não vai fazer sentido. Quando você colocar aquilo ali na sua casa, ao longo do dia a dia, você vai ver uma incoerência. Para mim, talvez não vai fazer sentido. O seu amigo fez, mas para você não. Então, a nossa relação na psicoarquitetura é mais intimista. Certo. Então, o primeiro contato que a gente tem com o cliente é justamente essa. A gente separa um tempo ali só para fazer essa investigação. Para conhecer a pessoa. A família, as relações familiares, os gargalos na rotina, o que acontece. Então, é muito isso, sabe? Então, o cliente que ele chega querendo uma coisa mais estética, mais rápida, ele não tem tempo para isso, não necessariamente ele vai ter afinidade com a psicoarquitetura. Certo. Mas esse cliente que ele tem mais esse interesse, né? Então, isso faz sentido para ele. E pensando nessa questão da psicoarquitetura, qual dos revestimentos, da Minerata Revestimentos, você vê que seria talvez um coringa? Eu acho que o modelo coringa, com certeza, é o tijolinho cerâmico, né? Porque vocês têm várias opções ali de cores, de texturas, e dá pra gente usar em vários ambientes, tanto comerciais como residenciais, em quartos, em lavabos, banheiros, salas, ambientes externos. Então, eu acho que o coringa é o tijolinho cerâmico. O tijolinho cerâmico. Mas eu amo as pedras naturais também. O tijolinho cerâmico, assim, nós vemos ele como ele é muito versátil, né? Muito. Como você disse, a gente vende desde para ambientes comerciais, para uma pizzaria, para uma gelateria, para enfim, todo tipo de estabelecimento comercial, barbearias, às vezes colocam, que estão puxando muito esse estilo, né? Até para o residencial nem se fala, né? Tem gente que quer colocar uma parede atrás da televisão, na sala, para deixar um ambiente um pouquinho diferenciado. Às vezes não, às vezes é um lavabo, às vezes uma parede atrás na cabeceira da cama. Claro, com todas as tonalidades que a gente trabalha, a gente tem desde os mais clarinhos, mais próximos do branco, até os tons terracota, que daí existe uma gama maior já de opções, até os mais escuros, né, que daí já estão quase chegando no preto já. O marrom bem bonito, né? A gente tem os marrons, tem os mais puxados por um tom palha, areia, né, algo mais claro, né,
E claro, tem aqueles que já são mais mesclados. E além de falar de cores, também tem a questão das texturas que você mencionou, né? A gente tem desde os mais lisinhos até aqueles que já são mais rústicos, mais trabalhados. Você sente a rusticidade do revestimento. Ele traz mais a naturalidade, mais a natureza para dentro do ambiente, né? Poli, gostaria de agradecer por estar participando com a gente desse quadro do Reveste Entrevista. Acho que foi um papo bem legal, um papo bem diferenciado, realmente trazendo para as pessoas um conteúdo um pouquinho diferente, que é a psicoarquitetura, não é algo que a gente ouve falar todo dia, né? Então gostaria de agradecer a participação, compartilhar um pouquinho com a gente esse seu conhecimento, essa sua especialidade nessa área, né? E dizer que a Minerata está de portas abertas também para você estar participando junto com a gente dos próximos episódios, a gente está conversando um pouquinho mais sobre a arquitetura em geral, às vezes com outros focos também, tá? Eu queria agradecer também o convite, foi uma oportunidade bacana, né, de troca para a gente conhecer mais, tanto como que a psicoarquitetura funciona no dia a dia e como que os materiais naturais agregam, né, para as pessoas, principalmente porque o nosso foco é esse, é trazer o bem-estar, o conforto, e os materiais naturais, eles são um grande aliado da psicoarquitetura. Perfeito, agradeço mais uma vez a sua presença. Como forma de agradecimento, queria trazer um presente para você que a gente sempre entrega para todos os entrevistados aqui, que é de uma outra marca do grupo Soleto Decor, a Pratos de Ardósia, então um presente para você. Obrigada, que legal, amei. Depois desse papo, tenho certeza que você já está vendo seu ambiente com outros olhos. Então acesse nosso site, confira nossos produtos, venha conhecer os nossos revestimentos naturais, ou se preferir, entre em contato com nossos vendedores especialistas pelo WhatsApp.